números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira a gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué e deixou a bola passar na ponta, tira gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. O Vila sempre teve, assim, uns torcedores muito corajosos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo tava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Vitrine que abre as portas para o país conhecer o futebol goiano. O Campeonato Brasileiro é o ponto máximo e o sonho anual de todo clube do país. Uma oportunidade para mostrar a força caseira e receber rivais importantes no cenário nacional. O programa Futebol de Goiás e suas histórias traz em sua edição neste domingo as memórias das entradas dos principais clubes da capital nos campeonatos brasileiros e recebe um personagem mais que importante no contexto do futebol estadual. Lembra do fantástico Goiás de 1973, que superou o vice-campeonato estadual para surpreender o Brasil nas primeiras rodadas? O correto Atlético Goianiense de 1979, que também deu as caras no Campeonato Nacional. Em comum, o comando firme e inteligente do professor Paulo Gonçalves. São histórias e curiosidades sobre o tempo em que nossos clubes goianos ainda não eram conhecidos em todo o Brasil. Diferente de hoje, quando Atlético, Vila Nova e Goiás têm o reconhecimento de suas marcas por onde chegam para jogar. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Neste final de semana que marca a estreia das equipes goianas no Campeonato Brasileiro, seja na Série A ou na Série B, o Futebol de Goiás e suas histórias está com o especialista em futebol goiano, Vinícius Tondolo, João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo. Fala, Vinícius. Viemos, Rafael Bessa, à casa do professor Paulo Gonçalves. João Paulo. Ele que já passou por todos os clubes grandes da capital e conhece muito de futebol goiano. Esteve presente no momento das estreias de alguns desses clubes e tem muita coisa para contar pra gente aqui hoje. Paulo Gonçalves, por Paulo Gonçalves, quem é? Olha, eu sou mineiro, radicado aqui em Goiânia desde os 4 anos de idade, daí comecei a minha vida praticamente em Goiás, né? Eu sou considerado goiano. E, naturalmente, aqui me formei, fui para Belo Horizonte, fiz o curso lá de Educação Física na Universidade de Minas Gerais. Posteriormente, eu joguei no Atlético Mineiro, fui campeão pelo Atlético Mineiro. E depois voltei a Goiás outra vez, já como professor na área de Educação Física, pela Escola de Educação Física do Estado de Goiás. Daí
fiz um concurso na Escola Técnica, Instituto hoje Federal Instituto Federal Tecnológico, e também na Universidade Federal. Aí eu comecei a área acadêmica e nesse tempo também juntei a área acadêmica juntamente com a profissão de técnico de futebol. Aí comecei a minha profissão também lá pelos idos de 69. Antes disso, como que o futebol entrou na sua vida? O senhor foi jogador, Paulo Gonçalves? Eu fui pentacampeão pelo Goiânia aqui na faixa com 16 para 17 anos. Então era uma fase muito boa, né? A gente já despertava a atenção de alguns clubes, tantos que veio aqui o Atlético Mineiro, veio me buscar, o Fluminense também veio, eu fui ao Fluminense. Estive no Fluminense, mas naquela época a mãe me andava, sabe? A mãe não deixou, não? A Dona Itália não deixou, não? Ela me determinou que eu fosse pro Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro, o Tomazinho já estava lá, que era meu irmão, era ídolo no Atlético Mineiro. Então ela praticamente exigiu, porque eu pediu que eu fosse para o Atlético Mineiro, mas eu tive uma aceitação muito boa no Fluminense. Tem um livro da história do Fluminense maravilhoso, escudo de ouro, tudo isso eu ganhei no Fluminense. Quando eu estava em Belo Horizonte para assinar contrato com o Atlético, o Fluminense ainda foi a Belo Horizonte. Tentou, mas é como eu estou dizendo para vocês, mãe manda. Então... E era bom jogador ou não? Que posição que o senhor jogava? Olha, eu jogava meio campo, eu acredito que sim, eu tive uma passagem muito boa pelo futebol, antes de me contundir. Mas eu fui campeão pelo Atlético Mineiro, titular na época. O Fluminense me ofereceu um salário, por incrível que pareça, igual ao quarto zagueiro do Fluminense na época, que foi da seleção brasileira, Altair, me ofereceu um contrato naquela época, naquela condição. Então eu devia ser um jogador de razoável para bom, né? Hoje a gente vê assim que o sonho de muitos meninos é se tornarem jogador de futebol, e na sua casa teve 2. Conta um pouquinho também da história sua jogando ao lado do seu irmão. O Tomazinho, ele foi antes para Belo Horizonte. Então ele teve uma passagem extraordinária, foi artilheiro várias vezes no Atlético Mineiro. E aí eu fui para o Atlético Mineiro. Lá nós jogamos juntos 2 anos. Aí veio o Palmeiras e contratou o Tomazinho. Eu fiquei só em Belo Horizonte. Mais 2 anos, ele jogou com o Chinesinho, Andrade, aquela turma toda no Palmeiras. Aí ele voltou, mas voltou para o Cruzeiro. Mas aí eu fiquei no Atlético e ele no Cruzeiro. Posteriormente eu tive uma lesão muito séria no joelho que me tirou do futebol. Aí eu me afastei definitivamente. Naquela época, né, ligamento, menisco, não é como hoje, né? Então você ficava aí praticamente 6 meses esperando por uma cirurgia. Não que o hospital não atendesse, mas era tomada atitude dessa forma. Você ficava esperando 6 meses para depois fazer a cirurgia, e depois mais 6 meses. Quando você voltava, você não era o mesmo mais, né? Você até falou assim, eu participei do pentacampeonato do Goiânia como jogador. Tem alguma lembrança especial, algum jogo, alguma história assim que marca esse título, que pro Goiânia é importante, porque ele e o Goiás são os únicos pentas campeões goianos? Ô Vinícius, você me lembrou um fato interessante, porque hoje, pai de alunos nossos, de escolinha, esses que querem que o filho jogue, eles estão na beirada do campo, eles estão gritando, eles às vezes perturbam até o filho. E muitas vezes o filho fica preocupado, ele tá jogando lá nas categorias de base, 14, 15 anos, eles ficam preocupados com o pai, eles olham pro pai lá fora para ver se está tudo certo, e o pai começa a gritar, interfere na atuação do filho. E aconteceu um fato comigo, quando nós fomos pentacampeão no Goiânia, 5 anos seguidos, eu fiz um golaço lá no jogo. Aí eu chego em casa para contar aquela história pro meu pai. Ele, naquela época não tinha dinheiro, dava um troféuzinho para cada um. Eu tenho um troféu até hoje. Então dava um troféu para cada um e eu corri para contar pro meu pai. Naquela alegria, né? Ele disse, pai, fomos pentacampeão, eu fiz um gol e olha aqui esse troféu, pai. Ele olhou para mim e disse assim, eu estava lá, eu te acompanho há muito tempo, é que você não sabe, eu não queria interferir no seu papel. Olha só que coisa extraordinária, isso aconteceu comigo. Eu conto essa história às vezes para os próprios pais de alunos aí, deixa o seu filho jogar, deixa o seu filho, ensina ele em casa, é claro, né? Você chega em casa, mostra o lanche de televisão para ele, mostra o Messi da vida para ele, né? Mostra o Iniesta para ele, mas diz o seguinte, olha, lá você cuida do seu futebol, oriente ele bem na disciplina, na parte técnica, orienta fora do campo, porque interfere, hoje interfere mesmo, os pais interferem na produtividade do filho. E depois desse dia que o seu pai falou pro senhor que estava te acompanhando, você passou a procurar ele nas arquibancadas quando estava em campo? Pouco depois eu fui embora pro Fluminense, viu? E como a educação física, até porque acredito que o apelido de professor até vem por causa dessa formação superior,
Como a educação física entrou na sua vida? Olha, é interessante, eu fui para Belo Horizonte, lá eu comecei a fazer até me preparar para arquitetura. Eu gostava muito de arquitetura, mas já jogava no Atlético. E aí eu tive um acidente. Nesse acidente eu fiquei parado uns 4 ou 5 meses. Quando eu voltei, estava acontecendo o vestibular da educação física. Eu falei, eu vou fazer. E me interessei demais por isso e acabou. Minha vida foi toda esportiva, com todos os cursos que eu pude fazer pela frente. Professor Paulo Gonçalves, o senhor agora há pouco falou da sua contusão. E como é que foi essa transição? O senhor deixar de ser jogador, faz o curso de educação física para virar treinador de futebol. Como é que as oportunidades apareceram para o senhor virar professor lá ao lado do campo? Olha, foi uma coisa interessante. Quando eu cheguei em Goiânia, eu estava aqui com o professor da Escola de Educação Física de Goiás e aconteceu um fato interessante. Eu fui fazer um curso nos Estados Unidos 2 anos, né, nessa área da ciência do esporte. Fui para lá e fiquei 2 anos. Quando eu cheguei aqui, um dia conversando com o Sérgio Dias Guimarães ali na Praça Universitária, e o Goiânia estava sem técnico. Ele me disse, por que você não pega o Goiânia? Eu falei, olha, você que sabe. No outro dia eu era técnico do Goiânia. Por assim, uma coisa aconteceu na Praça Universitária, Sérgio Dias Guimarães. Aí... dirigente? Ele era o presidente do Goiânia. E aí, conhecemos ali na hora, conversamos, e no outro dia eu era o técnico do Goiânia. E daí pra frente fomos vice-campeão invicto no campeonato goiano. Que história é essa? Ué, foi uma coisa interessante. O Goiânia não perdia pra ninguém. Tinha um time muito bom, viu? Não era porque era meu time, não era um time excelente que nós formamos. Acho que até tá numa dessas fotos aí, aquela última ali. E aconteceu o seguinte, num último jogo lá em São Luís do Monte Belo, nós estávamos ganhando o jogo 2-1 e houve uma falta fora da área. E na época a bola foi colocada na marca do pênalti. Aí o jogo empatou. E nós perdemos o campeonato por esse empate. Mas vem cá, o Goiânia não era conhecido como chapa branca, defendido pela federação e pelos árbitros. Como é que o Goiânia tem contra si um pênalti tão decisivo, sendo que este resultado, a vitória, lhe daria o título, hein, professor Paulo Gonçalves? Rafael, a Campini era mais forte, viu? Ah, era? Muito mais, viu? Antônio Scioli era mais forte? Era mais forte. E agora, depois desse título, o senhor não ficou, ou desse quase título, o senhor não ficou traumatizado com o futebol, não? Aí que o senhor foi à luta para buscar outras oportunidades, buscar outros títulos. Como é que foi a sequência dessa história? No ano seguinte nós já éramos campeão da taça, aquela que o Atlético ganhou, que foi fantástica, 17 clubes aqui. Torneio da Integração. Torneio da Integração Nacional. Imediatamente nós ganhamos aquele torneio, o Atlético fez um super time e fomos campeão em seguida. Então, abafou todo aquele vice-campeonato que nós perdemos. Professor Paulo Gonçalves, nesse final de semana, Goiás, Atlético e Vila Nova estão estreando em suas respectivas competições nacionais. O senhor participou das estreias do Goiás em 1973 e do Atlético em 1979. Na sequência do Futebol de Goiás e suas histórias, nós vamos rememorar essas histórias. Pode ser? Pode ser, tranquilo. Futebol de Goiás e suas histórias. No oferecimento de Cascata Pizzaria da TBA3. A sua pizza preferida está aqui, 3286-1000. Voltamos já. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias neste domingo rememora estreias importantes das equipes goianas em campeonatos nacionais. Estamos recebendo um personagem que participou de 2 destas estreias, Vinícius Tondolo. O Futebol de Goiás e suas histórias tem o oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte. Conosco, Paulo Gonçalves. João Paulo. Agora para contar um pouco da entrada do Goiás no Campeonato Brasileiro de 1973. Essa entrada foi uma entrada bastante delicada, tanto que tem gente que reclama até hoje da forma que o Goiás entrou no Campeonato Brasileiro.
Você se lembra bem daquela história? Como que foi a escolha? Porque foi a CBD que escolheu o Goiás para ser o representante de Goiás, não é mesmo? Essa história é interessante mesmo, viu, João Paulo? Ela existe. A verdade é que, naquela época, eu era o técnico do Goiás e o Melchor Luiz Duarte era o presidente. Ocorreu que o Melchor tinha aqui em Goiás, numa dessas fazendas, um fazendeiro que era padrinho do Melchor. Aliás, minto, essa pessoa conhecida era amigo afilhado do João Avelange e conseguiu, na época, um entendimento, uma reunião com o João Avelange lá no Rio de Janeiro. O João Avelange era dono daquela Cometa, deve ser, até hoje, né? Era dono da Cometa. Então o Melchor me chamou e falou, vamos ao Rio? Eu falei, vamos lá conversar. Chegamos ao Rio, conversamos com o João Avelange, lá na Cometa, fui com o Melchor, e conversamos. O João Avelange se mostrou muito propício para atender as reivindicações, mas exigiu uma coisa. Por isso que eu preciso ver esse time do Goiás jogar, mas eu não conheço esse time, como é que eu vou botar um time no campeonato nacional sem que eu veja? Falei assim, vamos fazer um negócio? Vamos organizar um jogo contra o Flamengo aqui na Gávea? Falei, vamos. Então vamos organizar um jogo contra o Flamengo na Gávea. E nós fizemos o jogo contra o Flamengo, não me lembro bem o resultado, acho que terminou 0-0, mas o Goiás foi bem demais. Então, umas 2 bolas na trave e aprontamos com o time do Goiás. O time do Goiás era bom, tanto que ficou. Até a 6ª rodada era o líder do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez que tinha entrado, né, não se assustava com ninguém. Fomos lá pra Gávea e jogamos. Terminamos o jogo, voltamos pro João Avelange e disse assim, pode entrar. Tá aceito no Campeonato Brasileiro. E foi assim. Então foi um duelo contra o Flamengo, como deste domingo, que determinou a entrada, um dos argumentos que vocês utilizaram? Exatamente, Vinícius. Nós tivemos que jogar contra o Flamengo na Gávea. E, por sorte, o nosso time era muito bom, viu? Nós fomos lá e ele ficou assim, até impressionado com a nossa atuação. Falou, espera aí, não sabia que lá em Goiás tinha futebol desse jeito. Realmente, Goiás ainda estava bem, né? Bem afastado dos grandes eixos aí, né? E deu que... Eu não me lembro bem o resultado, viu? Me parece 0-0. Ou perder, nós não perdemos. Tenho certeza, isso é absoluto. Agora, se ganhar também, eu fico em dúvida e não me lembro bem. Fora de brincadeira, não me lembro. O Goiás entra no Campeonato Brasileiro e em 26 de agosto de 1973, Amauri, Alexandre, Macalé, Gilson, Triel, Ulisses, Lucinho, Matinha, Tuíra, Reis, depois Elinho e Lincoln enfrentam o Olaria. Como é que foi a estreia do Goiás no Campeonato Brasileiro? Professor Paulo Gonçalves. Aí, Rafael, aí o pessoal sentiu mesmo. Eu já tinha uma certa experiência, eu já tinha vivido fora, aquela coisa toda, eu já estava mais acostumado, mais tarimbado com aquelas coisas, né? Para mim não era uma coisa assim de 7 cabeças, nada. Mas eu vi que alguns jogadores, naquele primeiro jogo, eu tive uma dificuldade enorme em controlar essa situação. Tive mesmo. E nós tivemos 0-0. Jogamos de igual para igual com a Olaria. Não foi uma boa apresentação. Tanto que a gente ficou preocupado. Será que vai ser só isso, né, no Campeonato Brasileiro? Será que é só isso? Mas aí a coisa começou a fluir, o time engrenou, já era um time bom. Começou a fluir e nós fomos até na 6ª rodada, é aquilo que eu falei para vocês, um jornal... Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, não é, João Paulo? Dizia assim, incrível, mas é verdade, o Goiás é líder do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez entrando no Campeonato Brasileiro, então a coisa realmente estava assim, lá para cima, né? O senhor acha que esse início, esse 0-0, até colocou dúvida na cabeça do senhor para saber como que o time seria no Campeonato Nacional? A derrota para o Vila Nova, a perda do título, influenciou um pouquinho também? Não, João, não influenciou pelo seguinte, a gente como treinador, é claro, cada um dentro da sua profissão, e a gente sabe aquilo que tem na mão, a possibilidade do time. Eu já tinha visto o Flamengo jogar várias vezes, o Vasco, esse time, e a gente sabia o nível que tinha. Claro, a gente tinha uma diferença. Por exemplo, do Internacional a diferença era grande. Eu percebi na época, o Falcão, aquele povo todo, a diferença era grande. Mas a gente via que tinha um time na mão, um time bem coeso, um time bem organizado, bem estruturado. E outra coisa, de bons jogadores. Né? Eu tinha bons jogadores na mão. Né? Esse Triel, quando eu fui buscar ele lá no Bom Sucesso, nossa, ele chegou aqui em Goiânia e era craque no Bom Sucesso. Foi difícil para tirar lá. Fui eu e meu Melchor também para tirar ele lá. Tiramos o Triel, o Amauri, né? O Amauri é um goleiraço daquilo, né? Então você vê, nós tínhamos um time muito bom.
esse Matinha estava jogando um futebol que, nossa senhora, então você vê, quando você põe o Triel, quando você põe o Lincoln, quando você põe o Lucinho, Ulisses, não sei, um dia vocês ainda vão ler e falar, porque não é do tempo de vocês, né? Mas você vê o que esse Ulisses fazia com a bola, era uma coisa impressionante. Então o time era bom, dava segurança pra gente e garantia de que a gente ia fazer um campeonato bom. Aí eu mantive o time, não fiz troca nenhuma, só demos umas ajeitadas e o time disparou, aí foi embora. Nós tivemos uma vitória aqui contra o Atlético Mineiro de 5-2, aquela que eu falei pra vocês, né? Onde nós fazíamos 14 ou 15 passes, o time saiu a bola rolando no pé do Triel, entraram o Lincoln e Paguete com a bola e tudo dentro do gol. Histórico, aquilo foi histórico, 5-2 para nós aqui no jogo. Então o time era uma massa ali. Esse estádio olímpico aí fervia ali de gente, viu? E nesse time, que lembranças, você até já citou assim, do Amauri, né, de alguns jogadores, que lembranças, por exemplo, do sistema defensivo desse time? Que era composto por Alexandre Macalé, Gilson Intriel. Nós tínhamos uma defesa muito boa, essa defesa era bem estável e outra coisa, a liberdade de lateral eu já liberava naquela época. Sempre já fiz isso, já com o intuito de criar algumas situações pelas laterais do campo. Por quê? Porque fazia cobertura com os homens de meio de campo, os volantes ali, que isso faz muito na Europa, né? Eles faziam muito na Europa isso. Você pega os homens de meio de campo e deixa o lateral subir e joga os homens de marcação ali, os volantes hoje, chamado volante, joga nas laterais, você cobra o campo. Então eu liberava muito eles, já naquela época. Então só eram jogadores que avançavam. Triel, então, era um negócio. Só não virou atacante porque a posição dele era lateral, viu? Vamos com o meio campo. Ulisses, Lucinho, Matinha e Tuíra. E esse meio campo, professor Paulo? Você vê aí um Tuíra altamente técnico, um jogador que anteciava o jogo, tranquilo, a bola caía no pé dele, pronto, e diminuía. O Lucinho eu busquei em Belo Horizonte no Atlético Mineiro, fui até Belo Horizonte, o Barbatana era o treinador, eu era muito amigo do Barbatana, que eu tinha jogado lá. Falei que o Barbatana, eu vou levar aquele menino ali. Não leva não, tem muita dorzinha nas costas e tal. Aí eu disse pra ele assim, eu vou levar assim. Mas ele tem muito problema de coluna. Eu falei, não tem problema não, eu vou levar. Cheguei aqui, esse Lucinho, chamava até Lucinho do Samba, o que esse rapaz aprontou aqui. Aí você vê, o Paguete, uma habilidade extraordinária, nós tínhamos trazido ele do Atlético, né? O Lincoln, eu recuperei o Lincoln, uma coisa incrível. O Lincoln estava jogado no Vila Nova, ninguém queria o Lincoln mais, e eu corri um risco enorme. Eu então conversei com o Tomazinho tinha conhecido o Lincoln, falei, o que você acha do Lincoln? Não, o Lincoln você pode levar que vai dar certo. Meu irmão me falou, né? Porque eu conhecia bem o Lincoln, e eu então peguei o Lincoln contundido e pedi à diretoria do Goiás, falei, olha, eu preciso de um prazo aí para esse rapaz recuperar. Não, nós vamos te dar 20 dias, tá bom? Não, 25 dias. E o Goiás me deu 25 dias, e ele ficou em tratamento, e nada de sarar. Quando chegou nos 25 dias, eu disse, não dá mais, professor, nós estamos aqui, o rapaz está se alimentando aqui, tratando e não resolve nada, me dá mais uma semana. Eles me deram mais uma semana. Depois dessa semana, o Lincoln virou o tal Leão da Serra que ninguém segurava mais. E o ataque? Vamos finalizar esse bloco com o ataque do Goiás, com os jogadores em 1973, Reis, que depois foi substituído na partida contra o Olaria pelo Elinho, e o Lincoln. Nem precisa falar mais nada não, né? Não, o Lincoln não, porque o Lincoln era um goleador emérito, e naquela época, você sabe, costumava-se, como hoje também, você tem um jogador que se destaca, a marcação vai em cima. Eu alternava então, eu puxava o Lincoln um pouquinho para trás, né? Porque todo mundo ficava naquela marcação, jogador mais de área, puxava o Lincoln para trás e enfiava o Lucinho. Aí virava um pandareco danado dos adversários, porque o Lucinho também era um extremo, uma capacidade para fazer gol, e tinha um Paguete, então agora esse caso do Reis é interessante, era Reis e Elinho. Todos os dois características diferentes, o Reis tinha vindo de São Paulo, né? Características diferentes, mas todos os dois com qualidades totalmente diferentes, mas ofensivo, jogador extremamente ofensivo. E nós fizemos aqui um apanhado do que foi essa estreia, professor Paulo Gonçalves, do Goiás em 1973. Esse campeonato rende muitas histórias e ainda nós vamos falar muito sobre esse campeonato. Combinado? Combinado, Rafael. Na sequência do Futebol de Goiás e suas histórias, vamos para outra estreia, do Atlético em 1979, o Futebol de Goiás e suas histórias, que tem um oferecimento de Pizzaria Cascata da T63. A sua pizza preferida está aqui, 3286
João Paulo. Agora, antes do fim do bloco, a gente fica com o quadro especial Enciclopédia do Futebol. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Ao longo da história, 18 times goianos já disputaram o Campeonato Brasileiro. A lista é composta por Anápolis, Anapolina, Atlético, Caldas, Craque, Goiânia, Goiás, Goiatuba, Grêmio-Mense, Jataiense, Lusiânia, Mineiros, Nacional de Tumbiara, Novo Horizonte, Real Clube, Rio Verde, Rio Verdense e Vila Nova. 6 clubes já jogaram a Série A. São eles o Goiás, o Vila Nova, o Atlético, o Goiânia, a Anapolina e o Itumbiara. Pela Série B, passaram 9 equipes goianas, enquanto 17 disputaram a Série C e 5 a caçulinha Série D. Anapolina e Itumbiara são os únicos times do estado de Goiás que já disputaram as 4 divisões do Campeonato Brasileiro, enquanto o Goiás é a única equipe goiana que já participou da competição e não jogou a Série C. Futebol de Goiás e suas histórias, redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, nesta edição especial sobre as estreias dos clubes goianos na elite do futebol nacional. Rafael Bessa. Vinícius Tondolo, Futebol de Goiás e suas histórias tem o oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte. E em 1979, o senhor também foi o técnico do Atlético na estreia no Campeonato Brasileiro. O que teve de diferente entre, na primeira oportunidade do Goiás no Campeonato Nacional para o Atlético no Campeonato Nacional? Olha, o Atlético também, daquela época também, já merecia por fazer parte do Campeonato Nacional, porque era um time muito bom, muito bem estruturado. Eu me lembro que nós tivemos alguns entraves lá no começo, mas a coisa deslanchou, de imediato deslanchou também. Nós tínhamos na época alguns jogadores famosos, que não me passa agora pela cabeça, viu? Deixa eu te ajudar aqui. O jogo contra o Gama, que terminou com vitória do Gama, o Atlético teve Itamar, Darcy Menezes, Gilberto, Ademar, Wilson, Carlúcio, Celso, depois Valtair, Maurinho, Bugre, Duarte e Reinaldo. Exatamente, bem lembrado, Rafael. Time bom, viu? Mas nós assustamos no primeiro jogo. Esse jogo que você falou aí, que Gama, não foi? Gama 1-0, né? 4-3. Ah, não, 4-3, exatamente. E assustou a gente nesse primeiro jogo aí, porque a expectativa era que o Atlético já era um time aqui, né, com nome aqui, e lá o Gama, sabe como é? A gente não dava aquela consideração grande. E foi um sufoco esse primeiro jogo, né? Seu Paulo, e o Atlético já ia para 9 anos sem ganhar um título goiano. Essa seca de conquistas atrapalhava também um pouquinho o clube? Atrapalhava. O problema é o seguinte, João Paulo, é que quando você começa a se distanciar de ser campeão, você começa a ter um reflexo na sua história também, né? Você agora mesmo, eu estava vendo lá o Vasco, me faz quantos? 5 ou 6 anos? Muito tempo. Muito tempo, né? Eles comentando. Isso reflete na administração do clube, na reação dos jogadores. Isso influencia muito grande. Isso aconteceu com a gente também nessa época. E que tipo de lembrança tem desse jogo, desse 4-3? A ida, a estrutura do estádio Mané Garrincha? Foi aquele primeiro impacto, né, que nós tivemos, porque o Atlético também não saía daqui, né? Não saía de Goiás, como o Goiás também, daquela época toda, agora 79 já estava bem avançado, mas não era um time ainda que tinha essa projeção de sair de Goiânia, né? Aí começamos, ainda mais em nacional, né? Quando fala em nacional, a coisa muda toda.
Isso repercutiu muito e o Atlético sentiu. E o senhor se lembra da preparação do Atlético, a expectativa do Atlético para esse campeonato brasileiro, primeiro? Foi assim, um susto, né? Um susto porque vai entrar no Campeonato Brasileiro e a preparação realmente não era das melhores, porque isso a gente pode dar até um exemplo, como é que a preparação física, ela influenciava tanto naquela época. Vou lá te dar alguns exemplos. Por exemplo, você pegava o Brasil e Bolívia, dava de 7, né? Pegava o Paraguai, dava de 6. Pegava esses times tudo da América do Sul, menos Argentina, mas o resto era uma festa, né? Hoje, olha só essa Libertadores, né? O Paraguai vem aqui, os times do Paraguai, os times da Bolívia. Quem falava em Bolívia? Vem aqui, engrossa com o Flamengo, engrossa com o Vasco, engrossa com o São Paulo, qualquer um desses times aqui dentro. Então, essa qualidade da condição física equilibrou muito o futebol. Ela equilibrou muito. Então, quando nós não tínhamos ainda um condicionamento físico ideal, que era aquele que exigia para disputar um campeonato nacional, isso pesou. Professor Paulo Gonçalves, o Atlético hoje tem uma estrutura lá no CCT do Urias Magalhães. E o estádio Antônio Ascioli, como é que se dava a preparação, de que estrutura o Atlético dispunha nesse ano em que ele debuta no Campeonato Brasileiro em 1979? Olha, o futebol naquela época era o seguinte: você precisava de ter pelo menos uma estrutura física para você poder disputar um campeonato nacional, né? E o estádio Antônio Ascioli, embora não era completa aquela rede ali de arquibancada, mas o estádio o gramado sempre foi bom, sempre deu condições para se fazer um bom trabalho. Não tinha esse CT que está hoje aí, né? Um CT espetacular, né? Que eu conheço lá. E achei até uma inovação no Atlético, porque eu não conhecia. Eu, há pouco tempo, aí, uns 2 meses atrás, fui até lá no Atlético, por uma questão aí de não sei o que foi que me chamou, me levou até lá. E aí eu mas assustei com aquela grandeza do Atlético, sensacional. Estava lá finalmente para aquela piscina, né, de água aquecida. Então eu achei, agora na época lá você carecia de muita coisa, o estádio Antônio Ascioli não era o que é hoje também não, até a gente sempre fala, né, o estádio Antônio Ascioli tem que ser o estádio Antônio Ascioli, representativo do Clube Atlético Goianiense, porque merece, né, a Campininha lá, vamos dizer assim, a Campininha merece um estádio de futebol. Então o Urias Magalhães é um centro esportivo, né, um centro que precisa de treinamento, mas ali não. O atleta tem que absorver aquilo realmente, fazer daquilo ali a sua casa e dali partir para cima, né? Porque tem um time bom hoje, está montado aí, foi campeão goiano, nós temos que dizer que foi um time bom, né? Um time que realmente surpreendeu a todo mundo nessa final. E para mim até que não foi surpresa não, porque eu tinha visto o Atlético fazer uns 2 ou 3 jogos e eu vi que o time estava começando a se estruturar. Alguns jogadores já com habilidade muito grande lá dentro, 2 ou 3, aqueles, né, que a gente já conhece e tal, Juninho, o Lima, aqueles outros ali. Então a gente já começou a perceber que a coisa começava a fluir, porque não se faz time de um dia para o outro, né? Então o atleta tem que fazer daquilo ali o seu campo oficial, porque quando você tem o seu campo, você manda no seu terreiro, e eu vou contar para você, viu? Eu passei quanto tempo sem perder jogo no campo do Atlético. Mas foi muito tempo quando eu era técnico do Atlético. Conto nos dedos se eu perdi algum, nem me lembro. O senhor disse aí que para esse ano o Atlético montou um time bom, tanto que foi campeão. Em 79, montou um time bom. Quem era o craque daquele time, por exemplo? Não, nós não tínhamos um time assim com grandes craques, não. Nós tínhamos um time mais combativo, você entendeu? Mas não com grandes craques, não. Da lista que você leu aí pra mim, Rafael, Olha aqui a lista: Itamar, Darcy Menezes, Gilberto, Ademar, Wilson, Carlúcio, Celso, Valtair, Maurinho, Bugre, Duarte, Reinaldo, que fez 2 gols naquele jogo contra o Gama. Reinaldo, Valtair, esses jogadores eram diferenciados, né, do grupo, né? Mas era um time que não era assim, não tinha aquela qualidade ainda técnica para enfrentar um campeonato nacional. Mas foi levando, né? Mas não tinha ainda um time estruturado como aquele que nós tivemos na conquista da integração. A integração nós tínhamos, né? Paguete, Luizinho, Dade, aí era outra coisa. Não é dos seus tempos, mas jogadores que jogavam futebol mesmo. Qual que era o estilo, assim? Porque até pela
a história, pelas coisas que o senhor vem contando, assim, a gente viu que o senhor gostava daquele toque de bola, um time mais pra frente, e não ter essa qualidade técnica, mudava um pouco a característica do seu trabalho? Mudava, porque você, para fazer um time técnico, como você falou aí, Vinícius, com toque de bola, que eu sempre gostei do toque de bola e sempre gostei de no máximo 2, mas quando você tem os jogadores para isso, você faz. Se você não tem, é difícil. Se você não tem aquela qualidade técnica para fazer esse trabalho com toque de bola rápido, velocidade, né, inteligência e tudo, é difícil. Então, os jogadores, se você tem, eu costumo falar o seguinte, se você tem mais de 60% de jogadores que têm uma qualidade técnica, ela influi no rendimento do time. Se você tem menos de 60%, 40%, se você tiver 40% ali que não tem outro, aí a qualidade técnica diminui e baixa muito. Professor Paulo Gonçalves, falamos um pouco, aliás, destacamos também essa estreia do Atlético, 1979, com essa derrota para o Gama. Na sequência do Futebol de Goiás e suas histórias, nós vamos contar um pouquinho mais sobre a sua preparação. O senhor fez vários e vários cursos no exterior. Eu posso considerar o senhor como um especialista do futebol? Seria bondade sua, viu, Rafael? Né? Mas eu fiz um curso na área de Ciências do Esporte dos Estados Unidos, fiquei 3 anos e meio na França, em Paris, fazendo um curso também na área de Ciências do Esporte. Lá eu tive a oportunidade incrível, né? Eu fazia um curso na área de Ciências do Esporte, mas eu pude acompanhar o Paris Saint-Germain muito. Era um sistema até interessante, lá os jogadores eram pagos por produtividade. Eu tive no Paris Saint-Germain, era por produtividade. Então você assina um contrato, viu, João Paulo? Você assina um contrato, mas aí é o seguinte, você joga, se você joga, você ganha, vai ganhando por partida. Se você está fora, se não for por contusão, seu salário vai lá para baixo. Então tem um básico, né? Um salário básico. Mas o Paris Saint-Germain que introduziu isso lá na França, e era interessante porque fazia com que você se interessasse em tomar o lugar, porque acontece muitas vezes que tem jogador que se acomoda, né? Tá lá no banquinho, tá ganhando o dinheirinho dele, e ele fica por ali, tá tudo bom, entra de vez em quando, né? E, então isso não funcionava lá, então eles mudaram e criaram esse sistema de tipo de trabalho. Então eu acompanhei o Paris Saint-Germain, fui várias vezes ao interior da França para ver os times jogar, porque era interessante você ver a época, né? Não era a época de hoje, mas já havia uma estrutura muito bem definida. A estrutura era fantástica, sabe? Coisas que a gente ainda não via aqui no Brasil. Claro, excluindo, né, São Paulo, esses times aí do Corinthians, esses times, né, Cruzeiro, Atlético Mineiro, mas a estrutura era outra coisa, e isso chamava muita atenção da gente, sim. Na sequência, nós vamos contar estas e outras histórias aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, que tem um oferecimento Vinícius Tondolo de Pizzaria Cascata da T63. A sua pizza preferida está aqui, 3286-1000. E você fica com o Memórias de quem viveu a história. Memórias de quem viveu a história. Paulo Gonçalves pode ser a explicação do sucesso e do destaque do futebol goiano nas décadas de 70, 80 e 90 no cenário nacional. O treinador, mineiro de nascimento, mas goiano de coração, foi o mentor tático de um futebol bonito, de toque de bola e de muita eficiência que encantou o torcedor goiano neste período, como reconhece o comentarista Nickerson Filho em um de seus comentários na programação da Rádio Brasil Central. Quanto mais vejo o Goiás jogar e vencer com esta espantosa tranquilidade, com esta harmonia e moral, mas me convenço de que o grande responsável por esta trajetória é o técnico Paulinho de Aquino Gonçalves. É evidente que o Goiás possui uma estrutura técnica e individual excelente e um meio de campo que já pode, sem nenhuma dúvida, se inscrever entre aqueles mais antológicos que o futebol goiano já teve, como, por exemplo, Chico e Silvinho, Curió e Mosca, Matinha e Tuíra, Zé Geraldo e 18 e por aí afora. A diferença neste esquema é que anteriormente se usava um 4-2-4 ortodoxo,
Hoje não. O Goiás às vezes mantém até 4 homens nesse meio de campo e quando ataca, o faz em bloco, em leque, como um rolo compressor consciente. A vitória de Goiás sobre o Corinthians deve estar hoje na boca de todos, correndo de boca em boca neste imenso território como fora dele. Para os incrédulos, para aqueles que não acreditavam que o Goiás fosse tão longe, os 2-1 na virada de um placar adverso são uma demonstração clara de que não se deve subestimar um time que tem um comando técnico inteligente, clarividente e de ampla visão. O Goiás agora parte para um jogo que, a priori, pode ser considerado como um dos mais difíceis deste grupo, pois em casa empatou com o Guarani e em Campinas sempre é mais penoso para quem quer que seja. Mas o Goiás ganhou força, ganhou consciência de time que tem sabido quanto é capaz e até onde pode chegar. É sempre bom chegar mais perto do título, claro, mas com a de ontem já se pode dizer que o Goiás, finalmente, mais uma vez, reprisando 73, rompeu a barreira do Paranaíba e alcançou o chamado grande centro futebolístico para gáudio de todos nós. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias recebe neste domingo uma história viva do nosso futebol. Professor Paulo Gonçalves Vinícius Tondolo. O Futebol de Goiás tem o oferecimento de tintas Colatex, pintando com arte. Nos blocos anteriores nós falamos das estreias do Goiás em 1973 no Campeonato Brasileiro e do Atlético em 1979. O senhor não participou da estreia do Vila Nova. Foi o técnico João Francisco que esteve no comando do Vila Nova quando a equipe colorada estreou no Campeonato Brasileiro. Mas o senhor também tem uma relação muito próxima com o Vila, professor Paulo Gonçalves. Tem sim, Rafael. Aliás, os 4 times, né? Porque o primeiro foi o Goiânia, né? Goiás, Atlético, Goiás, Vila. E tem uma passagem pelo Vila que é histórica também. Quando eu estive no Vila, não podia se gastar muito. Estava tentando se fazer um time de futebol ali. Aí eu peguei aquela meninada lá de juvenil e juniores, hein? E fui buscar fora um zagueiro e um goleiro, que me falha a memória agora. Só, um zagueiro e um goleiro. E, por um acaso, fomos jogar aqui na cidade, no interior de Goiás, aqui, uma cidade aqui que eu chegando lá, vi um jogador lá, um bom jogador jogando, uma boa impulsão e tal. Aí eu falei assim, eu vou levar aquele jogador ali. Itapuranga? Itapuranga. Aí eu vou levar aquele jogador ali. Aí o pessoal do Vila falou, não, mas aquele lá, eu falei, aquele lá eu vou levar. Aí disseram assim, mas não... Um jogador que tem 2 letras só no nome? Aí deu muito trabalho pro Vila nesse amistoso? Aí o pessoal ficou meio assim e tal, aí eu pedi o meu massagista, falei, vai lá e conversa com ele, pede pra ele me esperar lá no boteco, lá no barzinho. Aí ele foi pra lá, pro boteco. Cheguei lá, eu fiquei sabendo que ele tinha 27 ou 28 anos, jogava era vôlei. Qualquer coisa assim, jogava vôlei, não tinha passe nem preso, né? Aí eu fui lá e falei, escuta, você quer jogar no Vila? Ele falou, quero sim, eu quero jogar no Vila. Eu falei, tudo bem, então você se apresenta no Vila. A diretoria do Vila ficou meio assim estranho, né? Porque jogador de 26, 27 anos naquela época, né? E eu mandei o Bé, era o Bé. Eu peguei e falei, Bé, então você vai se apresentar lá pra mim. Ele se apresentou aqui, nada mais, nada menos que artilheiro do Campeonato Goiano, né? E aí foi pro Goiás depois, posteriormente, ficou acho que 2 anos no Vila, depois foi pro Goiás, mas foi um artilheiro aqui, jogador excepcional, e jogava vôlei. Então, fizemos a contratação, ele demorou a chegar aqui, demorou uns 20 dias, eu achei que ele já tinha desistido. Essa passagem foi histórica, e tem uma outra também. Como o Vila começou com aquela meninada, né? Rubinho, Kaká,
Tim, o Luciano, que é diretor no Vila hoje. O Rony. O Josimar. Isso, então, como o Vila disparou ali, começou a dar goleada, 6-2, aquele negócio todo, o time engrenou. Eu me assustava com a torcida do Vila chamando o meu nome. Eu chegava a arrepiar o cabelo, nunca vi aquilo não. Mas gritava o meu nome assim de uma tal forma que eu ficava emocionado. O cabelinho aqui, né, crescia, levantava. E estranho, eu nunca passei por isso. Realmente, por esse setor, com essa torcida do Vila, eu nunca vi coisa igual. Eu costumo dizer o seguinte: o dia que o Vila montar um time bom, bem estruturado, tecnicamente, que o torcedor vá para campo sabendo que o Vila tem, a torcida do Vila toca o Vila, sozinha. Teve uma de nossas edições que o Wilson Balzac disse assim, que ele precisava, que ele foi, e até ele falou sobre o processo e como ele pensou na sua contratação, que ele queria algo que fosse a referência e que desse impacto para o Vila Nova. Ele falou assim, para vocês entenderem, contratar o Paulo Gonçalves em 92 era a mesma coisa que hoje o Vila contratar o Vanderlei Luxemburgo, assim, aquele técnico no auge, com muitos títulos, de referência. Você chegou com esse status todo? Eu realmente já tinha, né, uma história em Goiás, né, e realmente quando eu fui pro Vila, eu senti muita confiança e muita firmeza no Wilson Balzac. Senti porque ele, primeiro que ele colocou na minha mão, de uma tal forma, me deu uma certa importância e eu me garanti com aquilo, né? Falei, poxa, o presidente está me entregando aqui tudo na mão, a coisa é sua, você toma as atitudes e tal. Então, quando se faz isso, você assume uma responsabilidade muito maior. E foi graças a isso. E olha lá que foi um excelente presidente com quem eu trabalhei, Wilson Balzac. Professor Paulo Gonçalves, e como é que foi a sua passagem pela seleção brasileira feminina? Olha, Vinícius, foi uma passagem histórica para mim, foi muito bom. Primeiro que eu aprendi muito a mexer com o futebol feminino, sabe? A gente tem que ter um certo cuidado, porque as mulheres se unem rapidamente. E quando você diz que há uma rebelião no futebol masculino e eles tiram o treinador, as mulheres são muito piores. Viu? Se elas se juntarem e não gostar de você está com os dias contados. Então tem que ter um certo cuidado. E outra coisa, você tem que entender também as necessidades que as mulheres têm às vezes. Por exemplo, eu percebi que a mulher, para dor, ela é muito mais eficiente do que o homem. Eu vi lances assim que você assusta, se fosse no futebol masculino, no feminino não, elas levantam e já saem correndo. Você poucas contusões tem. Nós tínhamos aqui de Goiânia uns 4 médicos aqui que acompanhavam a seleção brasileira, o Edmundo, Marcelo, Cheim. Eles iam para lá, ficavam comigo lá 10 a 15 dias, cada um, certo? Acompanhando. Então, o que acontecia? Uma única vez, o doutor Edmundo me chamou e falou, olha, essa aqui, Paulo, eu vou fazer uma ressonância magnética, mas só para constar, porque tá fora do jogo. Mas já vinha de lesão antiga. Foi o único problema físico que eu tive, imagina você. O único problema físico que eu tinha, enquanto no masculino, né, é constante. Então, eu aprendi muita coisa com o futebol feminino. Nós passamos 21 jogos sem perder. Não aqui, no exterior. Então era um time muito bom, muito bem organizadinho. A Marta, quando eu achei a Marta lá Você só descobriu a Marta? Foi, num torneiozinho numa cidade do interior de Minas, existia uma vereadora que queria ser eleita, fez lá uma promoção, levou 20 times de futebol feminino, times novatos, amadores, e aí a Marta apareceu a Cristiane, apareceu um punhado de jogadores. Foi aí que nós fizemos a convocação da seleção e começamos a trabalhar com essas meninas, mas a Marta logo disparou e a gente com 6 meses já percebeu que ela realmente era diferenciada, né? E como é que era ela no dia a dia? Assim, era mais tranquila ou era aquela já assim, aquele tipo de jogador faminto mesmo? Ela era mais agressiva, sabe? Porque o que acontece é o seguinte, quando eu comecei a treinar a seleção brasileira, nós começamos a treinar lá em Petrópolis contra os times femininos, contra outros times femininos do Rio que não existia, parece que o Vasco na época. Mas o que acontece? Nós começamos a ganhar de 4, ganhar de 5, de 6. Eu falei, não vai resolver o problema nosso. Eu tinha um preparador físico, o Vinhas, que é Renato Vinhas, que era do Vasco. Eu falei, traz o juvenil do Vasco pra gente começar a trabalhar com o juvenil do Vasco. Aí veio o masculino e nós começamos a treinar só contra o masculino, contra a cidade o time principal de Petrópolis masculino. E começamos a treinar. No começo a gente começava a levar de 4 e 5, a coisa foi equilibrando. Daí a pouco a gente já estava ganhando deles. E a Marta não tinha cara feia com ela não. Se você botasse um gorrinho nela, ela jogava mais do que aqueles caras lá, viu? Professor Paulo Gonçalves,
é até um compromisso que o futebol de Goiás e suas histórias quer firmar com o senhor. A gente pode vir aqui quantas vezes a gente quiser, porque só tem história demais. Pra mim é um prazer. Aliás, faz falta, né, pra gente. Agora mesmo o Vinícius João Paulo tava falando ali que às vezes a gente fica afastado. Aquela história que eu contava pra vocês da ausência, saída de cena do esporte é muito ruim pra gente. A gente fica afastado porque a gente gosta daquilo, né, gosta de participar. Aí eu contei pra vocês o caso de boxeador que morre, se suicida, o termo é errado, suicida, né? Então o cara suicida porque perde aquele contato, aquela ovação que está perto dele. O tenista vai ser a mesma coisa, né? Daqui a pouco nós vamos ver aí você lembra do Matt Wilander, né? Não sei, não é do seu tempo também não, né? Que foi um dos maiores tenistas do mundo também, sentiu um problema também. Então você vê esse pessoal quando ele sai de cena é duro, e nós saímos de cena também, a verdade é essa. Então essa vinda de vocês aqui é interessante pelo seguinte, reavive, né, as passagens da gente pelo esporte, e nada mais também do que recebê-los na minha casa, né? Se vocês quiserem ver, quantas vezes quiser, então, vamos falar sobre futebol. Já anunciamos com exclusividade, em primeira mão aqui no Futebol de Goiás, o senhor é o nosso sócio. Ótimo, vou ser sócio de vocês, conte comigo, porque eu gosto de participar do meio, viu? Agradecer a recepção que o senhor teve, as histórias que o senhor contou pra gente, e o nosso programa, ele, como a gente explicou pro senhor, ele vai pegando fatos que aconteceram e vai tentando trazer para perto do presente. E o senhor já passou por muitas conquistas, título de campeão goiano e várias outras. Então, quando a gente estiver perto de relembrar esses títulos, a gente vai voltar a procurar o senhor, tá certo? É um prazer, viu, João Paulo? É um prazer receber você, o Vinícius, o Rafael aqui na minha casa, e a porta está sempre aberta para vocês, viu? E como é bom falar de futebol, hein? O Futebol de Goiás e suas histórias, que tem um oferecimento da Pizzaria Cascata da T63. A sua pizza preferida está aqui, 3286-1000, Vinícius Tondolo. E você fica com o quadro Linha do Tempo no encerramento do Futebol de Goiás e suas histórias. Linha do Tempo. Década de 80. No dia 20 de abril de 1983, o Goiás conseguiu parar o Flamengo de Zico em um Serra Dourada abarrotado, com mais de 65 mil pessoas. O Mengo vinha de goleada por 5-1 sobre o Corinthians, mas contra o Goiás não passou do empate por 1-1. Além do goleiro Edson, em noite inspirada, o Goiás naquela noite teve Zé Teodoro, Marcelo, Paulo Nelly e Adalberto, Carlos Alberto, Luvanor e Brás, Cacau, Washington, depois Dario e Ney, o autor do gol esmeraldino. Década de 90. No dia 20 de abril de 1998, uma informação mexia com o futebol goiano. O campeão mundial Pepe, ponta esquerda do Esquadrão Fantástico do Santos de Pelé, era apontado como próximo técnico do Goiás para a disputa do Campeonato Brasileiro. O ex-jogador, inclusive, confirmou que havia conversado com a diretoria, mas que o acerto ficaria para após o término do Campeonato Brasileiro. Porém, não houve um acerto e o Canhão da Vila não defendeu as cores esmeraldinas. Década de 2000. A vida não estava fácil para o Goiás no início do Campeonato Brasileiro de 2003. No dia 20 de abril, o time esmeraldino foi ao Mineirão para ser goleado por 4-1 pelo Cruzeiro, que viria a ser campeão. Alex e David, com 2 gols cada, marcaram para a Raposa, enquanto Dimba descontou para o Goiás. O Goiás de Candinho tinha Arley, Fabão, Alexandre e Renato, Kleber, depois Caico, Josué, Marabá, Danilo e Marcinho. O ataque era formado por Dimba e Araújo. O Verdão só evitou o rebaixamento com a chegada de Cuca, que deu início a uma recuperação incrível e colocou o Goiás em 9º lugar. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro.
Fica por aqui a edição de número 12 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Abraçamos e agradecemos a audiência de Gabriel Teles, Wender Coimbra e Aline Cardoso. Mais curiosidades, acesse nossa fanpage no Facebook, Futebol de Goiás com Y e Z. Tenha um bom domingo e até o próximo final de semana.